E o Próspero se despede, abre mão da magia dele. Por quê? Porque ele vai sair da caverna, é como Platão, ele vai voltar para o mundo, é como muitos filósofos não conseguem, inclusive, com todo respeito, como o Heidegger não conseguiu, e muitos não conseguem, fracassam, e têm pouca humildade para admitir esse fracasso, geralmente. Mas o Próspero, ele abre mão da magia, porque se ele quer voltar para o mundo, a magia não vai adiantar nada, entendeu? Mas o amor vai. E o que permite que ele volte ao mundo é o amor da Miranda por Fernando. Esse é o meu entendimento. Depois ele vai responder e logo em seguida eu passo a palavra de novo. Rapidamente, porque agora nós já estamos no tempo. Algunos comentarios de lo que les he escuchado muy gratamente. En español hay un dicho que dice la diferencia entre un optimista y un pesimista. Un pesimista es un optimista, pero con buena información. Yo no me siento un pesimista, me siento tan esperanzado como Ney. Lo que sí, no soy un optimista de lo simbólico. Y me parece que este tipo de cosas que hemos estado hablando ponen en juego algo del exceso ligado a lo simbólico, un exceso de confianza en lo simbólico. Vos lo traías a Marcelo Viñal. Marcelo ha escrito sobre ese tipo de excesos también. Hay un límite a lo simbólico y me parece que aceptarlo resulta tranquilizador. Esta anécdota que vos traías, este modo de Paul Heyman era, ¿no? que le dijo esto no es humano, hay un modo de nombrarlo y acotarlo. Me acordaba de un testimonio que veía hace poquito en un video, una ex paciente de Lacan, que había sido sobreviviente del exterminio y estaba relatando una historia tremenda vinculada a la Gestapo. Y ella cuenta que Lacan en ese momento se levanta y sin decir nada le toca. Con esa fuerza que tiene nosotros que en general no tocamos a los pacientes, cuando hay algo de contacto físico es sumamente conmovedor. Y ella cuando lo cuenta, lee eso y lo lee Gestapo, un gesto en la piel. La Gestapo se había convertido en un gesto en la piel. Me parece que eso encierra todo un modo de hacer y de pensar el psicoanálisis que no pasa por esto que traía Sermi, que me parece lindísimo esto de Miranda. Lo que me parece que hay como una especie de exceso en la confianza en la racionalidad. Y que creo que a la luz de las experiencias que ha habido uno podría como poner en cuestión. Vos traés también esto del testimonio como, no tanto para juzgar, sino como para narrar. Para narrar. Coincido totalmente, evidentemente hay ahí un modo de intentar decir algo que es imprescindible decir y que se escapa todo el tiempo en el momento de ser dicho. Una cosa más, en relación a lo de que también tiene que ver con la impulsividad, la barbarie, lo simbólico y lo que traían de los 11 de septiembre y los incendios de Río. Hay algo de la violencia que me parece que los genocidios ponen de manifiesto, que si uno lo conduce a lo pulsional, lo reduce. Hay algo de la violencia inherente a lo simbólico. Cuando uno veía en la televisión las manifestaciones acá en Río, es difícil pensar esas manifestaciones de violencia sin incluirlas en cierto orden sociopolítico, económico, que es un orden simbólico. Los estallidos no eran estallidos pulsionales. Había algo de la violencia simbólica, de todo un modo de organización de la sociedad que estallaba.
Y en ese sentido también, esto que traías vos de Hannah Arendt y del egoísmo ligado al narcisismo, esto es algo personal. A mí hay algo que no me gusta mucho cuando se psicologizan, se psicoanalizan fenómenos que son como mucho más complejos, ¿no? Hannah Arendt decía que no estaba interesada en la psicología. Foi o que o professor informou. Ele respondeu assim, não, isso daí é psicologia, eu não tenho nada a ver com isso. A Hannah Arendt não tinha nada a ver com isso. Porque me parece que hay algo ahí del género humano que se jugó en un genocidio. Y que no hay que reducirlo ni a la mentalidad alemana, así como una especie de psicología colectiva, ni a la mentalidad de algunos perpetradores, ¿no? Y hay algo... Para mí no hay genocidios en lengua menor. Cada genocidio parece que nos interpela, ¿no? Y me parece que a veces nosotros tenemos una herramienta de tremenda eficacia para escuchar en esos detalles, donde se muestra la verdad, ¿no? Que a veces en la maraña de lo simbólico se escapa, ¿no? Yo me acordaba un testimonio sobre Albert Speer, ¿no? Que yo les contaba que había hecho toda una interpretación freudiana del nazismo, y él decía, el testimonio de un periodista decía, Albert Speer podía asumirse culpable de los más atroces crímenes en el mismo tono en que uno pediría una torta de manzana. Esa diferencia en el tono, ese pequeño gesto que me parece que nosotros tenemos herramientas para pesquisar, hace un mundo. Bueno, me parece que nosotros tenemos algunos elementos que no abundan en otras disciplinas para pescar esos detalles, ¿no? Les agradezco muchísimo la invitación, estar acá, el encuentro y el gran espaldarazo que le han dado a la revista organizando esto, ¿no? Eu vou dar a palavra para elas, justamente, porque pode falar. Não, é porque eu não respondi uma questão que a Lúcia pediu à mesa para falar sobre as manifestações que estão ocorrendo. O meu ponto de vista é que elas me enchem de alegria e medo, o que está ocorrendo no Brasil. Então, eu não tenho uma posição pessoal, mas eu gostaria de lembrar uma proposta que achei muito interessante, um livro do Taylor, que é um crítico de arte, que publicou um pequeno ensaio que teve muita repercussão, que é Por uma Esquerda Sem Futuro. Então, a proposta que ele faz, e a minha crítica é uma crítica a partir da esquerda, a proposta que ele faz é que nós mergulhemos no presente. Então, talvez o desafio agora para o pensamento de esquerda, eu acho que quando eu falo esquerda, eu acho que qualquer pensamento, é um guarda-chuva bem grande, qualquer pensamento que tenha esperança, não precisa ser otimismo, mas tem que ter esperança, é mergulhar no presente. Quer dizer, abrir mão da ideia de uma utopia, o futuro vai ser assim, um assado, que não sabemos. A história mostrou que nós não podemos prever grandes coisas, nem ficarmos como também aquele anjo olhando para o passado, assustado. Vamos tomar coragem e mergulhar no presente. Nisso eu vejo com alegria e medo essas manifestações. Eu vou dar a palavra agora, Valéria, Áurea, depois Eliane, e a gente vai ter que encerrar. Rapidamente, por favor. Obrigada. Eu acho que a gente vê a qualidade dos trabalhos que foram apresentados desde o vídeo, pela qualidade do estímulo que vocês deram à plateia e as contribuições valiosas
com associações livres muito importantes que vieram do público. Sem taxar, Ney, você ou de otimista ou de esperançoso, e muito menos de piegas, eu quero dizer que o mais importante que eu acho que foi dito é que a gente precisa entender o ser humano e todos nós nessa magnitude de encarar que somos essa violência toda, que é humana sim, mas que também temos uma magnitude imensa e é através do amor que a gente mitiga o ódio. E eu não estou com medo de parecer piegas, mas vou falar de um sentimento que aqui não foi lembrado, mas que me suscitou pela fala de Ana e da Liana, que é a vergonha em todos os graus, o constrangimento que nós temos ao ver, e até falamos com muito mais desenvoltura de Auschwitz, mas não falamos dos nossos pequenos atos sádicos, que não são desumanos, porque somos humanos, das nossas interpretações com tons completamente tocando na ferida sem respeitar a dor. Então, eu queria lembrar a todo mundo aqui que quando a gente vê um sobrevivente de Auschwitz, nós nos envergonhamos, porque nós temos, sim, aspectos sádicos horríveis que nos causam desde um pequeno mal-estar até uma vergonha imensa que a gente não quer admitir que seja humano. Mas é. Obrigada. Áurea, por favor. Está aqui embaixo. Bom, o tempo é pouco, então eu vou falar rapidamente da minha alegria e da maravilha que eu achei esse evento. Desde ontem à noite, eu acho que tem sido assim, uma emoção e um prazer atrás do outro. Então, estão todos de parabéns e eu não vou me estender porque realmente não há tempo, mas é muito intenso. Se for coisa boa, vai falar. Chega de barbárie. Pois é, mas agora eu vou voltar. Eu resolvi falar porque eu acho que eu tenho muitos motivos para tocar nesse assunto, participar de alguma maneira dessa discussão, desde assuntos pessoais, né, do meu envolvimento pessoal, muito jovem, nos tempos da ditadura militar brasileira, até fazer parte de uma família. Meu marido é judeu, então essas histórias de holocausto me tocam como ser humano e também do ponto de vista pessoal. E de uma outra história que eu vou focalizar, que talvez seja uma perspectiva clínica, porque durante muitos anos, eu estava pensando desde ontem, quando a gente fala do sujeito da pós-modernidade, do excesso e do consumismo, e gozo, etc., e eu fico pensando de que a gente fala de uma perspectiva muito centrada em uma classe ou num setor, ou sei lá, talvez no umbigo da gente, e a gente não vê os que sofrem do excesso de falta, dos quais a gente talvez não preste atenção devida. Eu trabalhei como professora num programa de pós-graduação na universidade durante muitos anos, então eu recebia, e comecei a receber cada vez mais crianças vítimas de violência extrema, de situações terríveis, inclusive de extermínios. E foi acontecendo assim que, de repente, um dia foi até uma brincadeira, porque surgiu uma nova causa-mortes. Às vezes a gente ia fazer uma história familiar e perguntar, e o pai dessa criança, ou o irmão, morreu. Morreu de quê? Nós pensávamos em causas médicas, a gente dizia assim, morreu por engano.
era bala perdida, era conflito de grupos rivais, coisas assim. Então, uma nova causa-mortes começou a chamar a atenção. Assassinados por engano, né? E comecei a ver uma quantidade incrível de crianças que eram encaminhadas, às vezes pela escola, outras vezes algum familiar, outras vezes juiz, né? Então, cumpra-se, se você não atende, você pode até ser preso. E essas pessoas, muitas vezes, não tinham nada a falar. Chegavam e era um silêncio atroz, crianças ou adultos, era um silêncio atroz. E era um problema. Como recusar, como não acolher essas pessoas que de alguma maneira eram levadas ali, até porque algumas vezes nós éramos obrigados a fazer isso. E o que fazer quando elas não tinham ou não podiam falar, né? Bom, eu comecei então a ler muito sobre os autores, os escritores do Holocausto. Eu comecei a pensar que talvez a gente precisasse de algum tipo de enxerto ali, onde havia uma devastação imensa de possibilidade de representar. E aí, simplificando, fiz um trabalho que eu apresentei já uma vez no encontro latino-americano, mas assim, que me fez um contraste muito grande entre o Viver para Contar, do Levi, Primo Levi, e um outro autor, que é o Semprún, que é A Escrita ou a Vida, que é um homem que para de falar, para de escrever, porque é impossível narrar, senão ele não viveria. Isso me fez refletir muito, e foi um final da fala do Mariano que me lembrou disso, e eu aprendi a lidar de uma outra maneira, talvez, com os silêncios e inclusive com a ausência dessas pessoas, né? Percebi que talvez fosse uma questão de sobrevivência para eles, e que o que era possível, e aí tentar fazer, é estar ali disponível para quando eles quisessem ou pudessem usar, no sentido winnicottiano do termo, né, daquela presença, daquele acolhimento, e criar alguma possibilidade de expressão, fosse ela qual fosse. E o que a gente encontrava era que essa expressão era principalmente corporal, muito pouco verbal. Só muito lentamente é que era. Então, foi alguma coisa que me fez aprender muito sobre o tempo do excesso, né? E a expectativa de receber, de acolher, de ajudar, de uma narrativa, de uma fala sobre alguma coisa que às vezes não tinha história. Isso é próprio do trauma, né? E toda a necessidade de respeitar, então, isso. E nessa fala que eu fiz uma vez, eu encontrei um poema muito feliz do Carlos Drummond de Andrade, em que ele fala mais ou menos isso, se eu me lembro bem, sobre lembrança e esquecimento. Ele fala: ah, se me lembro e quanto, e se não lembrasse, outro seria meu rosto, muito diversa minha face. Ah, se me esqueço e quanto, se eu não esquecesse, eu seria homem de pedra ambulando sem cabeça. Então eu queria só reforçar esse lugar também do esquecimento. Só isso. Obrigada. Bem, eu gostaria de ser a última a falar, então espero que a minha fala dê continuidade a alguma coisa, mas eu queria lembrar, né, de que nós aqui no Brasil estamos, inclusive, num tempo de convocar algumas falas, tirar do silêncio, né, havendo uma comissão da verdade que busca trazer à tona, né, ao domínio público, algo que ficou em silêncio durante muito tempo. E eu gostaria de lembrar, de novo, que o que nós temos de melhor como legado de Freud é exatamente esse convite à fala. E por falar nisto, eu
eu gostaria de mencionar uma coisa. São muito poucos os alunos que puderam vir hoje. E entre as nossas conversas, eles mencionaram que era muito caro. Então, eu gostaria de propor, em próximos eventos, a sociedade se unisse de alguma forma para proporcionar a esses alunos estarem presentes. É só isso. Obrigada. Obrigada, Eliane. Mariana, ele quer dar uma última palavra. Quería agradecer lo que traía Aurea y agregarle porque vos traías a Semprún en relación a Levi. Semprún estuvo 20 años sin hablar de lo que pasó y escribió un libro que se llama La escritura o la vida. Eligió vivir y después recién pudo encontrarse con ese testimonio. Perdón, eligió la acción contra la dictadura de Franco. Sí, una vida sumamente activa, digamos, no se quedó mirando tras la ventana. Pero hay una cosa que a mí me parece importante, que cuando yo hablo de Auschwitz, en realidad es una metáfora. Para mí no hay que hablar tanto de Auschwitz. Estamos hablando de eso porque estamos hablando del exceso. Y me parece que es una metáfora del exceso. Les voy a leer, me animaste con ese poema que traías vos, una frase de Blanchot, que me parece que le da como un modo muy, muy claro de tratar esto, que para mí tendría que funcionar casi sin decirlo, como que el psicoanálisis tendría que funcionar sabiendo que existe algo de esto sin necesidad de escribir y hablar y trabajar todo el tiempo sobre este tipo de cosas. Como si hubiera que guardar algo ahí para lo innominado también. Y la frase de Blanchot es así. Dice así: imposible olvidarlo, imposible recordarlo. Asimismo, cuando se habla de él, imposible hablar de él. Y finalmente, como no hay más nada que decir sobre este acontecimiento incomprensible, el habla sola debe llevarlo sin decirlo. Eso era. Vou dar a última palavra para o Ney. Depois eu vou encerrar. Eu queria agradecer a todos e principalmente a Lola, principalmente ao Mariano, nesse momento, que o trabalho dele está me ajudando muito a pensar essa questão que é da ordem mesmo do impensável. E só duas pequenas coisas. Concordo inteiramente com você, Mariano, se eu entendi bem, que nós tenhamos que abrir mão desse culto da razão. Você usou uma outra palavra, talvez. Simbólico, Mas eu ampliaria mais até para a razão. Logo eu falando isso. Mas é abrir mão da razão em favor da vida. E a questão da linguagem também, quando eu acho que Auschwitz, talvez, para mim, não seja passível de ser falado ainda, é porque eu tenho um entendimento de linguagem muito wittgensteiniano. Apertar aqui. Eu acho que linguagem é uma ação. Quer dizer, eu acho que muitas vezes nós supervalorizamos a linguagem verbal, inclusive na psicanálise, né? Com a ideia de transformar em palavras. Não, tudo bem, tudo isso é verdade. Mas a linguagem é algo mais amplo. A linguagem é compreender uma linguagem, é compreender uma forma de vida. Esse é o meu ponto de vista. E talvez, para nós, seja da ordem do impossível compreender a forma de vida de Auschwitz, essa crueldade. Então é nesse sentido que eu quero continuar pensando. No sé si me parece que no hay mucho tiempo para que conversemos, pero una frase a un wittgensteiniano, digamos. Wittgenstein hablaba de aquello que no se puede hablar,
mejor callar o mostrar, ¿no? Y por ahí hay modos de mostrar sin abundar tanto en palabras. Galego, por favor. Não, é outra coisa. Na hora do almoço, né, depois de que a Liana lembrou a questão da antropofagia, e ontem o Mariano falou que essa questão não era tão conhecida fora do Brasil, eu liguei para os 3 lugares aqui no centro que ainda vendem DVDs. Né? DVDs é coisa do passado, né? Meus filhos já não usam mais isso. Mas, enfim, assim como em Paris eu não encontrava discos de Michel Legrand, em Buenos Aires eu não encontrei o disco mais famoso da Melita Baltar, eu só encontrei um quando eu queria 3 DVDs do filme Como Era Gostoso o Meu Francês. Então a Laura e o Alejandro vão me desculpar, eu vou, seguindo a sugestão da Silvia, eu vou dar para o Mariano e depois ele copia, faz uma cópia pirata e passa para vocês. Um abraço. Muito obrigado. Acho que o encontro foi muito bom, espero que vocês tenham gostado. E são muitos agradecimentos. E a Janaína, que está aqui, porque o Paulo não está, querida, muito obrigada por você ter vindo, porque nós temos um teto, né, seu livro? Nós não tínhamos um teto, e agora nós temos um teto. E que teto que nós temos, né? Uma oferta maravilhosa, nós temos um teto lindo. Muito obrigada por tudo. E por todos vocês estarem aqui, e as minhas filhas que estão aqui, que eu queria dizer que foi um prazer enorme ver vocês aqui. Todos vocês, todos amigos, a Paula que está aqui, vocês todos, olha, realmente, eu sinto algumas ausências, né, que infelizmente não puderam vir mesmo. Mas eu quero que vocês agora participem de um ato simbólico. Nari, por favor. O próximo encontro vai ser aonde, Nari? No México. Então, o Caliban vai transitar para o México. O Rio de Janeiro já foi seu porto. Agora, o próximo porto vai ser em México. Vai ser em México. Eu quero agradecer as minhas amigas queridas, Eloá, Vivi, Vânia, que são ótimas amigas, estamos todas juntas, o Caliban está indo embora, porque nós estamos aqui, né? Porque ela está viva, junto com a gente. Obrigada. Agora, por favor, estamos usando o último gole. O último gole vai ser aqui? Aonde é a hora? Aqui? Perdões, mas perdão, já estou falando. Perdão, mas temos as fotos do Hugo Avita, que é o fotógrafo argentino, que nós escolhemos umas fotos para finalizar. São 5 fotos apenas e vamos ao coquetel agora. O último gole aqui no 5º andar, por favor, e a Vânia Cidade tem últimas informações a dar. Por favor, Vânia. Olha só, quem quiser os textos que foram apresentados aqui, pode fazer o pedido na sociedade. Quem quiser assinar, fazer a assinatura da revista, pode dar um nome, ou para a Eloá, ou para a Lúcia. A assinatura da revista é R$60 ano, tá? E agora no lançamento vai ser vendida a revista e quem quiser a assinatura pode passar o nome para mim. Tá bom?
Parabéns.